Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não nos trouxeste? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou os fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse dia 5, neste sábado, Evangelho de São João, capítulo 7, versículo de 40 a 53. Nós temos aqui uma discussão. Jesus é o Messias? Jesus não é o Messias? Ficaram muito impressionados, não conseguiam colocar as mãos em Jesus, dado aquilo que ele estava falando. Então, a profundidade daquilo que Jesus falava e daquilo que ele realizava mostravam claramente que Jesus é Deus, que ele era o Messias esperado. Mas mesmo assim, diante dos fatos, o povo, cego pela lei, e aqui a gente entende o que São Paulo diz, que a letra mata, mas é o Espírito que dá a vida. Então eles fazendo uma interpretação errada da lei, desconhecendo que Jesus sim é da tribo de Judá, e que Jesus é descendente de Davi sim, e que Jesus tinha nascido em Belém por conta do recenseamento de César Augusto. Desconhecendo todos esses fatos, eles simplesmente cegos para a realidade daquele que estava diante deles, eles então negavam que Jesus era o Messias. Isso aqui é muito sério, porque veja, irmãos, quantas vezes nosso Senhor ele passa pelas nossas vidas e nós não o reconhecemos. Existe um escrito que virou até uma obra cinematográfica, O Quarto Sábio, né? Que aquela pessoa ela queria ter a visita de Deus. E Deus visitou aquela pessoa de várias maneiras. Na figura do doente, na figura de andarilho. Tantas são as pessoas que bateram a porta daquela pessoa e aquela pessoa esperando Jesus. E depois que aquela pessoa ela morre e se encontra com Deus, e ela falou que tinha esperado, mas ele não tinha visitado. Ele falou: sim, eu te visitei. Eu te visitei na figura do enfermo, do andarilho, daquele maltrapilho, daquele que pediu água para você, daquele que te pediu uma comida, daquele que te pediu abrigo. Era eu que estava te visitando. Quantas vezes nosso Senhor ele nos visita de diversas formas e nós não reconhecemos a presença de Deus. Deus ele pode nos visitar até na enfermidade. Até certas enfermidades que não são queridas por Deus, mas são permitidas por Deus. Quantas vezes aquela enfermidade ela é uma visita de Deus na nossa vida? Quantas vezes o Senhor envia tantas pessoas, tantas realidades para poder estar conosco, A doutora Filó, ela tem uma história muito linda, né? Que ela um dia saiu do consultório e falou: vamos tomar um café hoje, Jesus? E quando ela estava chegando perto da padaria, um mendigo, maltrapilho, disse para ela: vamos tomar um café? E ela viu que aquilo ali
Era uma visita de Deus na vida dela. Olha a sensibilidade dessa mulher de reconhecer que ali quem estava visitando ela era nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus continua a passar pelos nossos caminhos, como nos diz a oração pelas vocações, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas. Ele continua nos visitando, ele continua passando pela nossa vida de diversas formas, somente que nós queremos uma manifestação extraordinária, nós queremos que saia uma fumaça, abra-se uma nuvem no céu e Jesus desça glorioso e dizer: eu estou aqui. Não, o Senhor não vai fazer isso agora. Não é o modo de Jesus, não chegou a hora ainda de Jesus fazer isso. Ele fará isso na sua parousia. Os céus se abrirão e o Filho do Homem chegará com poder e glória. Mas por enquanto, o Senhor tem nos visitado de muitas maneiras. O Senhor nos visita na sua palavra. O Senhor nos visita poderosamente, substancialmente, através dos sacramentos. O Senhor nos visita através de um doente. O Senhor nos visita através de um bêbado, de um drogado. O Senhor nos visita de muitas maneiras, de muitas situações. Jesus continua nos visitando. Quantas vezes eu e você pede uma palavra para Deus e essa palavra, talvez ela já chegou na sua vida há muito tempo e você não reconheceu ainda. Talvez essa palavra já chegou para você e você não reconheceu que Jesus já te falou. Já te falou, ele já te visitou numa palavra. Talvez essa palavra estava numa frase de para-choque de caminhão. Talvez essa palavra veio da boca de uma criança. Talvez veio da boca de um sacerdote. Eu não sei. Mas nós estamos tão agitados, tão dispersos nesse mundo de hoje, que o Senhor, ele continua a falar, ele continua a visitar. Mas nós não ouvimos o Senhor, porque o barulho do mundo está nos sufocando. É informação, 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 é tela, 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 é tantas coisas nos solicitando de todos os lados, que quando o Senhor vem nos visitar, nós estamos por demais com barulho, e nós estamos como esse povo aqui, que Jesus estava ali. Alguns viram, ele é o profeta, é ele. Reconheceram Jesus. Outros, com o coração insensível, duro, diziam: não, não é ele, não pode ser ele. Não pode ser ele porque, segundo a lei, vem de Belém. Não pode ser Jesus nesse drogado. Não é possível. Não é possível que Jesus venha num bêbado. Não é possível que Jesus venha numa enfermidade. Não é possível que Jesus me visite em tal situação. É possível. E ele faz isso muitas vezes. É Jesus. Padre Pio dizia: aonde está o pobre, ali está Jesus. Aonde está o pobre doente, Jesus está em dobro. Tem uma história muito linda, e eu já contei aqui, mas vou contar de novo, porque pode ser que tenha pessoas que não conhecem. Santa Isabel da Hungria, uma grande santa, uma fama de santidade, né, um odor de santidade já muito grande. Ela que arrumaram um casamento para ela e ela casou obedientemente aos seus pais. Os casamentos antigamente eles eram arranjados. Santa Isabel da Hungria, ela casa e ela virou uma nobre. O marido dela, ela vivia praticamente num palácio com o marido, a sogra, né? Ela era uma princesa, mas uma mulher muito santa, e uma mulher de uma caridade ardente e sobrenatural. Certo dia, o marido, quando chegou em casa, Santa Isabel da Hungria tinha trazido um doente para casa, né, um leproso, e tinha colocado na sua cama, no seu leito. Imagina isso. Imagina o alvoroço dentro daquela casa, com o marido que não era convertido, com a sogra que estava no ouvido do marido falando tantas e tantas coisas. Imagine a situação. E Santa Isabel da Hungria chamou o marido e disse: Jesus veio nos visitar. E quando ela abre a porta do quarto e o marido contempla aquele enfermo deitado no seu leito, na cama do casal, o marido não vê o doente e ele enxerga Jesus. Ali foi a conversão do marido de Santa Isabel da Hungria. Ali foi a conversão dele. Ele de fato viu que Jesus tinha ido visitar a casa deles. E
Jesus tinha ido visitar aquilo que é mais sagrado do casal, que é o leito nupcial. Jesus foi visitar ele lá, foi se deitar na cama deles, literalmente. Aquele homem se converte e ele, inclusive depois, ele dá a vida por causa do evangelho, por causa de Jesus. Ele dá, literalmente, ele dá a sua vida por causa do cristianismo. Que coisa maravilhosa. Meu irmão, minha irmã, Jesus ele continua a passar na nossa vida. Talvez ele já tenha te visitado nessa semana. Talvez ele já esteja te visitado, talvez ele vá te visitar hoje, talvez ele já tenha te visitado essa semana. Fique atento, porque o Senhor, ele continua presente no nosso meio. A presença de Jesus. E saiba, ele é o Messias, ele é o Senhor, ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.